Os bruxos eram um ramo dos antigos magos e possuíam enorme força como resultado de suas linhagens. Os Warlocks de um rank não só tinham todas as habilidades de um magus regular daquele rank, mas também a amplificação de sua linhagem. Seus poderes superaram em muitos dos magos comuns. Porque um ramo tão poderoso não poderia dominar o mundo dos magos? Porque, em vez disso, eles se deitaram na costa sul e na zona do crepúsculo, com o continente central contendo apenas um pequeno número deles. Tudo isso poderia ser atribuído ao seu principal problema, os grilhões de suas linhagens. Segundo Kubler, diferentemente dos magos que poderiam melhorar continuamente, o avanço de Warlocks dependia em grande parte da linhagem que herdaram. Isso foi para dizer que, para um bruxo de cobra enorme manquestre como Kubler, por causa dos limites de sua linhagem, ele estava destinado a nunca avançar mais depois de ser um magus oficial. Nenhuma quantidade de esforço poderia promovê-lo à classificação 2. Isto foi as algemas de uma linhagem. Da mesma forma, o pico do desenvolvimento de um Black Orlsnak Warlock foi o rank 3. Tal Warlock nunca entraria no reino da Estrela da Manhã. Para um bruxo da serpente gigante Kemoin como Leilin, mesmo que sua linhagem pura pudesse apoiá-lo em seu avanço para o nível 2 e 3, teve pouco efeito contra os obstáculos para se tornar um mago Estrela da Manhã. Além disso, depois de avançar para uma Estrela da Manhã, ele também perderia seu potencial para avançar. Era impossível para um bruxo alterar sua própria linhagem e, portanto, quase não havia soluções para esse problema. Na realidade, magos como Leilin poderiam ser considerados bastante afortunados. Afinal, o Morningstar Mage ainda mantinha alguma influência mesmo no continente central. Os mais miseráveis eram Warlocks, que não podiam nem avançar para se tornar magos oficiais, devido aos limites de suas linhagens. Por exemplo, se Kubler tivesse usado um jovem manquestre Snack em vez de um jovem amadurecido, então toda a sua vida seria passada com ele como acólito. Não importa quão grande fosse seu talento, seria inútil. Tendo ouvido tudo isso, até mesmo Leilin, que tinha um conhecimento considerável, começou a suar frio. Inicialmente, se ele tivesse cobiçado conveniência e usado diretamente o sangue da serpente Orlnegra para avançar, ele poderia estar restrito a ser um magus de nível 3 e perder qualquer esperança de progressão. E agora? Embora Kubler tivesse dito que os limites de seu potencial eram de um Warlock de 4 graus, pelo menos era melhor que antes. Além disso, mesmo nos tempos antigos, os Morningstar Mage eram figuras proeminentes. Com a sua força, eles provavelmente interagiram com as regiões em uma escala mais ampla do que um rank 3 magos. Como resultado, pode já ter havido algumas soluções para isso. Por fim, ainda havia os ricos recursos do Seaworld do lendário Snack Dowager, que apresentavam um brilho de esperança. Devido à confiança de Leilin em si mesmo, ele estava apenas um pouco desanimado antes de se recuperar. Ele pensou no que havia acontecido quando obteve a técnica de meditação do aluno de Kemoin. Todos aqueles que andam no caminho das linhagens acabarão sendo algemados pela própria linhagem sanguínea. A linha o deixara perplexo e o deixara com uma premonição sinistra. Pelo que parece agora, porém, era uma referência aos grilhões da linhagem de um Warlock. Na época, o grande mago Serhoma estava cultivando a linhagem da serpente gigante Kemoin. Ele tinha conduzido muitos experimentos em linhagens, talvez por isso. Leilin pensou nisso de novo. Muito evidentemente, mesmo no círculo de Ouroboros, os feiticeiros de diferentes linhagens possuem diferentes posições. Os Warlocks gigantes da serpente Kemoin detinham o mais alto status, a tal ponto que alguns Warlocks da serpente gigante de sangue puro podiam simplesmente confiar no tempo para entrar na terceira posição automaticamente em algumas centenas de anos. Eles ainda tinham a esperança de se tornarem Morningstar Mage. Como resultado,
Os Warlocks da serpente gigante de sangue puro como estes seriam a realeza de elite no círculo de Ouroboros. Visto como futuras sementes da Morningstar, elas foram protegidas e nutridas. Por outro lado, os feiticeiros da serpente negra Orhal tinham um limite de linhagem 13, para sempre, não seriam capazes de melhorar. No entanto, em qualquer caso, eles confiaram na força de sua linhagem e não tiveram nenhum problema em avançar para ser de nível 2 magos. Havia a possibilidade de se tornar um rank 3 também, então eles foram classificados logo após Giant Kemoe em Serpente Warlocks. Quanto ao Gimankestri Warlocks Nak como Kubler, eles eram um bando com o status mais infeliz, apenas um pouco melhor que o Acólito Warlocks. Mesmo o rank 3 Warlocks com uma linhagem um pouco melhor iria desprezá-los. Isso não foi intencional. Apenas um resultado das diferenças de força. Assim, para maior status e melhor tratamento, muitos Warlocks de baixo escalão escolheram passar sob as asas de Warlocks da serpente gigante Kemoin, formando a relação entre um mestre e um vassalo. Foi assim que os clãs Warlock vieram a ser. Kubler detectara a ressonância da linhagem de Leilin na serpente gigante de Kemoin e imediatamente se vendeu a Leilin em troca de proteção. Ao ouvir isso, Leilin suspirou internamente. Parece que não importa onde você esteja, desde que existam organizações, haverá uma hierarquia de poder e injustiça, exploração e opressão. Tendo visto a expressão nervosa e esperançosa de Kubler, ele riu fracamente. Eu, Leilin Farlier, aceito você como meu vassalo. Espero que você seja capaz de cumprir as regras do nosso contrato de mestre-servo. O prestígio e status da família de Leilin Farlier. Como quiser, mestre. De agora em diante, seu desejo é o meu comando, como testemunhado por esta gota de sangue. O rosto de Kubler era solene. Ele cortou a mão e espalhou o sangue vermelho vivo com um toque amarelo na testa, curvando-se para baixo. Depois que ele prestou seus respeitos, Leilin instantaneamente sentiu uma conexão contratada, o contrato da linhagem. Para ele, havia poucas restrições, mas o impacto em Kubler foi muito maior. Originalmente, Leilin só podia sugerir e impactar Kubler em uma pequena extensão através de sua linhagem de alto nível. Com o contrato tendo entrado em vigor, essa influência foi ampliada. Mesmo que Leilin ordenasse que Kubler morresse, Kubler provavelmente teria que seguir as ordens. Este controle de um posto superior tem mais de um posto inferior a este forte. Tendo visto este ponto, Leilin não experimentou qualquer alegria, mas em vez disso, o medo havia surgido em seu coração. Já que a serpente gigante Kemoin era uma espécie com uma linhagem de cobras, se encontrasse uma espécie de cobra de categoria mais alta, ou até mesmo a serpente da cobra, a outra parte poderia facilmente matá-la. Não. Absolutamente não. Minha vontade é só minha. Leilin gritou violentamente em sua cabeça, e até se resolveu secretamente. Embora tivesse muitas considerações, do ponto de vista de Kubler, Leilin ficou apenas ligeiramente sobressaltado antes de aceitar seu juramento. Mestre, cheguei a este ponto do jorro da lava, este é o mapa e o local do vulcão. Depois que Kubler se levantou, ele imediatamente passou o mapa para Leilin com as duas mãos. Você está com pressa? Leilin olhou para o mapa. No topo havia um caminho curvo. Na região superior, havia locais de lava mais detalhados. O único inconveniente era que havia danos e manchas em algumas áreas, que não podiam ser vistas claramente. Mestre, eu fiz uso da dormência do vulcão para chegar aqui. Grandes quantidades de lava haviam se solidificado em caminhos para esse lugar. Se quisermos sair, devemos nos apressar em fazê-lo antes que o vulcão entre em erupção. Se não, grandes quantidades de lava bloquearão os caminhos. Essas condições duram apenas alguns dias. Se perdermos esta oportunidade, teremos que esperar pelo menos 100 anos. Os pensamentos de Kubler naturalmente não seriam capazes de manter Leilin no escuro, por isso ele disse isso diretamente.
Mesmo que ele tivesse acabado de chegar aqui, ele já desdenhava as condições desagradáveis de Twilight Zone. Não só a concentração de partículas de energia era muito menor do que a do continente central, como também os recursos eram muito mais pobres. Por exemplo, a Vitality Fruitvine pode não ter sido comum no continente central, mas os acólitos de nível 3 poderiam consegui-los. Não era grande o suficiente para os magos oficiais lutarem entre si. Vendo seu desejo de voltar, a antecipação de Lei Lin para o continente central aumentou imediatamente. A prosperidade do continente central parecia ter excedido suas expectativas. A descrição até continha traços da Idade de Ouro dos antigos magos. Isso pode vir depois. Primeiro, vou verificar de onde você veio. Lei Lin acariciou o queixo e manteve o mapa. Mesmo que ele tenha decidido seguir em direção ao continente central, havia muitas coisas para resolver em Twilight Zone também. Afinal, em uma guilda tão grande quanto a Natures Alliance, havia muitos interesses ocultos. Além disso, se Lei Lin desaparecesse, a raça humana seria lançada no caos, e isso poderia até se estender a seres de outras espécies Bloop. Bloop este era um enorme lago de lava. Grandes quantidades de lava vermelha fresca ferviam continuamente até o topo, irradiando calor. A lava no centro tinha ficado tão quente que era ouro e yellow, o brilho das ondas cativando mesmo em seu perigo. Essa alta temperatura, o rosto de Lei Lin mudou levemente. Tenho medo de que, mesmo com minha defesa, eu aguente por no máximo 10 horas acima do lago havia um buraco gigante. Era escuro como breu, sem saída à vista, mas havia traços de uivos de vento saindo dele. Acima de nós é a entrada principal para a gigantesca cordilheira vulcânica. Normalmente, o nível de lava é tão alto que cobre a entrada. Apenas uma vez em 100 anos, durante a curta dormência, cai baixo o suficiente para viajar, explicou Kubler. Eu sei o corpo de Lei Lin subiu no ar, quando ele sentiu as bordas da caverna. Uma sensação estranha de um brilho sólido com um toque de calor foi transmitido. Depois de ser imersa em grandes quantidades de lava, a superfície da rocha não foi composta como era antes. Tornou-se uma liga de metal e cristal. Precisamos aproveitar ao máximo o tempo que temos. Senão, não conseguiremos voltar à superfície da Terra antes que a lava englobe a área. A expressão de Kubler parecia peculiar. Da mesma forma, ele não tinha pensado que tendo acabado de chegar a este lugar, ele teria que viajar de volta novamente.